O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Vamos acolher a palavra de Deus com uma calorosa salva de palmas. Podem ficar sentados, irmãos e irmãs. Domingo, 24º do tempo comum. A liturgia de hoje vem dar a muitos de nós um verdadeiro puxão de orelhas. Vamos iniciar a nossa reflexão pelo Salmo responsorial, Salmo 102. Por diversas vezes, nós aqui cantamos o refrão do Salmo responsorial. Qual é mesmo o refrão?
Isso mesmo. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo e o Senhor é carinhoso. Quando alguém perguntar a você, quem é Deus? Não hesite em responder. Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é carinhoso. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele tem lutado com todas as forças para que nós, cristãos católicos, tenhamos a imagem e façamos a experiência de Deus como um Deus misericordioso, compassivo e bondoso. A segunda parte do Salmo diz muito bem. Por quê? Porque Ele perdoa toda a culpa, cura toda a enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida, Ele te cerca de carinho e compaixão. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, data de mais ou menos 180 anos antes de Cristo. Mas as palavras deste autor, elas serão repetidas, trazidas para os sermões de Jesus quando anuncia o reino de Deus. Assim diz o livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, e realmente são. A pessoa que guarda no seu coração sentimentos negativos, como rancor, como raiva, como mágoa, como ódio, é uma pessoa que vai viver todo o tempo em que guarda no seu coração esses sentimentos, uma vida triste, um verdadeiro fardo carregado no dia a dia. É uma pessoa que não vai conseguir ser feliz, porque vai viver totalmente em função desses sentimentos negativos que carrega dentro do seu coração. Coração aqui, eu estou dizendo, como fonte das emoções, porque na verdade nós dizemos através da consciência, quando eu próprio muitas vezes digo, a minha consciência está pesada. Quando você perdoa, quando você retira do seu coração esses sentimentos negativos, a sua vida se transforma e você diz, agora eu estou com a consciência leve. Diz o livro do Eclesiástico que esses sentimentos são tão ruins que até o pecador procura dominá-los. E mais sério ainda, quem se vingar, diz o autor, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas de seus pecados, perdoar a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. O que Jesus vai dizer depois, lá no Evangelho que eu acabei de proclamar? Vai dizer a Pedro, mas diz hoje a cada um de nós:
Pedro pergunta ao Senhor Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, como mandava a lei? Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não se preocupe em fazer conta matemática quanto que é 70 vezes 7. Evoca o infinito. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Responde Jesus: infinitamente. Infinitamente. Isso é muito sério. Por quê? Porque se Deus é bondade, compaixão e carinho, se Deus é amor e misericórdia, melhor dizendo, eu, como filho de Deus, sou chamado a imitar o Senhor. Não é assim o filho, desde quando é criança? Os filhos não se espelham, quando crianças, nos seus pais? Quando você diz a seu filho, quando ele te pergunta: quem é Deus? O que você diz a uma criança? Deus é Papai do céu. Linda definição. Mas cuidado com essa definição de que Deus é Papai do céu, porque a criança, ela vai fazer a comparação do Papai do céu com o Papai da terra, com o papai que ela tem dentro de casa. É a primeira grande imagem que a criança vai ter de Deus. Se ela tiver um pai bom, se ela tiver um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai misericordioso, ela vai ter uma imagem autêntica e verdadeira de Deus. Se ela não tiver um pai assim, ela vai ter a imagem de Deus, a imagem do seu pai. Às vezes, bruto, arrogante, sem educação, infiel. E depois, como você vai querer que essa criança ame a Deus quando ela crescer? Como mudar a mentalidade dessa criança? Por isso, irmãos e irmãs, é que Jesus, preocupado com aqueles que louvam a Deus com os lábios, mas o coração está distante, conta-nos esta belíssima parábola. O patrão que foi acertar contas com os empregados, encontrou um que lhe devia uma verdadeira fortuna. E o empregado cai a seus pés e pede que perdoe a dívida. Essa dívida é perdoada. Mas esse mesmo que foi perdoado, logo à frente, ele encontra com um que lhe devia uma miséria. E este pede o perdão da dívida e ele não perdoa. Ingrato. Recebeu o perdão e não foi capaz de perdoar. Hipócrita. E Jesus termina o texto do Evangelho de hoje fazendo uma séria e dura advertência. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.
conseguem compreender que o dizer-se cristão é algo muito sério? Porque dizer-se cristão não significa apenas ser batizado. Dizer-se cristão significa assumir autenticamente o seguimento a Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, nós somos de Cristo. São Paulo compreende muito bem isso quando escreve a sua comunidade a Roma. Ele diz: vivos ou mortos, pertencemos a quem? Pertencemos a Cristo. Mas esse sentido de pertença tem que ser um sentido de pertença como um todo. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com Cristo, esta relação, a grande marca é a autenticidade, não é o fazer de conta. É por isso que Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Continua ainda hoje a nos ensinar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, eu assumo com Deus um compromisso que é pedido tanto na primeira leitura, tanto no Salmo responsorial para se fazer a experiência de Deus que é bom, quanto na segunda leitura e quanto no Evangelho de hoje. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais rezadas pelos cristãos. Só que devemos tomar muito cuidado, porque senão nós podemos cair na hipocrisia dos fariseus, ou dos mestres da lei, que dizem que amam a Deus, mas apenas através de palavras, e não com o coração e com as ações. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso uma parte que é essencial e que muitos rezam e não prestam atenção, ou rezam de forma mentirosa, porque assumem com Deus um compromisso, mas não cumprem o compromisso. Jesus nos ensina a rezar. Quando nós nos voltamos para Deus, como nós rezamos? Perdoai-nos. Fala baixinho, não. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim, um bando de gente mentirosa que nós temos por aí. Pessoas que têm o coração cheio de raiva, ira. Pessoas que têm o coração cheios de ódio e que diariamente rezam a oração do Pai Nosso. A oração se torna vazia, sem significado, porque não é a realidade da minha vida, da minha existência, esta realidade transformada nos meus compromissos e relacionamentos. Eu falo, mas eu não faço. Então, se você tem no seu coração raiva de alguém, retire esse sentimento do coração imediatamente. Se você tem ódio, retire. Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é se conscientizar de que você é seguidor de Jesus. E o seguidor de Jesus tem que retirar em primeiro lugar da vida o orgulho. É por isso que ele se entregou à morte vergonhosa e morte de cruz. Sabe por quem? Por nós. Para nos ensinar o grande valor da entrega, da humildade, do doar-se ao outro.
somos de Cristo. E a nossa resposta deve ser verdadeira a Cristo. Por isso é que ele diz: antes de você se aproximar do altar e lembrar que você tem e carrega no seu coração alguma situação que te levou ao pecado, não se aproxime do altar. Vá antes reconciliar com teu irmão. Depois você volta e faça a tua oferta. E em muitas outras vezes, ao anunciar o reino de Deus, Jesus não apenas falou, mas Jesus, através das suas ações, nos ensinou e continua a nos ensinar que somente o amor fraterno, verdadeiro, é que vai nos tornar novos homens e novas mulheres. Pense sobre isso. Carregue dentro do teu coração essa palavra que foi proclamada e refletida neste 24º domingo do tempo comum. Transforme a tua vida. Retire do teu coração todo sentimento ruim. Não carregue esse fardo pesado ao longo da tua vida. Porque nós somos chamados à felicidade. E só seremos felizes quando nós tivermos a nossa consciência totalmente leve. Não faça da tua vida um fardo pesado a carregar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para alcançarmos a felicidade. E lembre-se, ninguém pertence a ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Aliás, ninguém é dono de nada. Nós somos todos de Cristo. Lembre-se sempre disso. Você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o grande guia que vai nos conduzir a Deus, o nosso Pai.